Olá, amigos. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Fazem sim. Tá? Que bom. Sejam todos muito bem-vindos, né? Nós estamos aí no esforço da área da comunicação social espírita, da Comissão Centro-Norte, né? Envolvidos por 7 CREs, companheiros de boa vontade, que com muito carinho se uniram para trabalhar essa oficina aí para vocês, tá? A gente sabe que a sala aí está apertadinha, todo mundo uma turma boa, né? Gostaríamos de estar ouvindo a todos aí, mas a ideia aqui é que a gente compartilhe com vocês algo que é tão importante, porque é quase que um chamamento que cada companheiro que aqui está recebe do próprio Cristo, quando na oportunidade de levar a doutrina, o cristianismo redivivo a outros corações, né? É como se Jesus falasse aos nossos ouvidos assim, ide vós também para a vinha, né? E aqui os companheiros atendendo esse chamamento aí, se predispuseram a estar aqui. A equipe destes 7 conselhos regionais que se reuniram para poder colaborar, estão aqui, né? E vão compartilhar alguns minutos com vocês. E espero mesmo que se sintam acalentados, tá? Nós vamos agora chamar o vice-presidente da União, né? Mais conhecido por todos aí como Netão, pode ser assim mesmo, José Ávila? Com Netão certeza. pode? Com certeza. Vai dar as boas-vindas a todos aí, viu? Ok. Então, boa tarde a todos, né? Nós estamos aqui em nome do Alisson, que é o nosso presidente, da diretoria da União e do próprio Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais, né? Que reúne todos os presidentes, né? Até agora é 28, mas são 29, né? Nós temos um em fase de operacionalização. O CRE de Divinópolis ele foi dividido, né? Então foi criado o CRE de Nova Serrana, que está em fase de operação, né? Então a Comissão Regional Centro-Norte teria na realidade 8 CREs, não mais 7, né? Mas é uma iniciativa, né? Um evento abençoado, né? Que a gente tem certeza que a espiritualidade amiga, em nome do Cristo, daqueles que cuidam do nosso movimento, de cada um, está abençoando, né, essa atividade, está protegendo, inspirando. E nessa atividade inspiradora, a gente lembra da necessidade, né, e acho que cada um de vocês está bem consciente disso, da necessidade da união e da unificação, né? E sob inspiração do versículo que vocês escolheram, que foi escolhido pela comissão organizadora, né? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, João 13:35. É uma fala de Jesus que merece, né, a nossa reflexão profunda, porque em função das nossas necessidades pessoais, né, e mesmo do momento que o mundo, né, tanto no seu aspecto coletivo como individual, está passando. E com relação à união e unificação, a gente não pode esquecer da palavra do Dr. Bezerra de Menezes, né, vindo através de Chico Xavier, em abril de 63, quando ele nos colocou que a união era urgente, mas não a unificação, né? Acho que eu estou trocando. Era urgente, mas não apressada, né? Porque era urgente para definir os objetivos gerais. Isso já está definido, né, em cada coração. Mas não é apressado porque não nos cabe não nos compete violentar consciência alguma. Então, é uma união de corações, né, de adesão, de sensibilidade, e a gente deseja, né, a todos aí essa feliz tarde, né, de bom trabalho, de muitos frutos, né, porque depois de um evento dessa ordem, né, as nossas mentes, os nossos corações povoam
de conceitos novos, de disposições novas, de encorajamento, de disposição e bom ânimo para as novas atividades. Então, Toninho, você que está coordenando, né? E nós temos aí a turma aí da área estadual da comunicação nos auxiliando, né? Estamos a Deise, acho que o Cláudio também está aí, né? Não sei se tem mais alguém, mas o nosso abraço fraterno e nosso desejo de bom trabalho com Jesus hoje à tarde. O Neto, obrigado, irmão. Aqui o desejo nosso e quem coordena mesmo é o mestre, porque Isso. a gente costuma aqui com a nossa. Eu sou analfabete, sabe? A gente costuma mais atrapalhar aqui do que tudo. Mas é uma equipe muito espetacular de trabalhar, porque o carinho e a paciência que os irmãos têm, né, com as nossas dificuldades, favorece demais e muito nos ajuda. Mas antes, sabe, gente, da gente iniciar, ô Neto, faz aí uma prece para nós, para a gente poder harmonizar os nossos corações. Tem alguns companheirinhos ainda chegando, né? Fazemos sim. Obrigado, Esqueci irmão. de citar a Denise. A Denise também está aí, né? Esqueci de citá-la. Mas há vários corações muito conhecidos aí, então estou vendo a telinha aqui, né? Então, um abraço fraterno a todos aí. Nós vamos fazer a nossa prece, e como é a área de comunicação, eu estive pesquisando no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 126, na Rota do Evangelho, onde Emmanuel comenta uma passagem de Paulo aos 2 Coríntios 7:2, recebei-nos em vossos corações. E ele inicia assim: é razoável a vigilância na recepção dos ensinamentos evangélicos. Três pontinhos, transmiti-las a outro e com autenticidade precisa, exatidão histórica, citação escorreita, lógica natural, linguagem limpa, comentários edificantes, ilustrações elevadas. Atentos à respeitabilidade do assunto, não será justo perder de vista a informação segura, a triagem gramatical, a imparcialidade do exame e a conceituação digna. E sob a inspiração de Jesus, e dessa página interpretada por nosso querido Emmanuel, nós vamos convidar a todos a elevar os pensamentos a nosso Senhor Jesus Cristo, rogando-lhe as suas bênçãos para esta tarde e para os nossos esforços. Desde já também agradecemos a presença amiga de nossos guias e benfeitores espirituais, inspirando-nos em nossas atividades, em nossos encaminhamentos e, sobretudo, ampliando a nossa capacidade de entendimento e compreensão, de forma a habilitarmos com mais tranquilidade e segurança ao serviço que nos propomos. Sabemos, Senhor, que é um trabalho de renúncia, de sacrifício, mas que os frutos desta atividade possam se traduzir em luz para as nossas almas, como objetivo nosso de autoiluminação em Jesus. Que as vibrações dessa prece possam alcançar as casas que representamos, as instituições, possam abençoar os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, mas rogamos também pelos adversários, sejam eles da causa, das casas que representamos ou mesmo pessoais. Que o seu divino e doce convite do vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, possam tocar cada coração, acendendo a luz divina que carrego em si mesmo. Que a tua paz, Senhor, nos acompanhe hoje e sempre, que assim seja. Isso, família, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar a nossa oficina, como ela é uma oficina da comunicação, de um pilar tão bonito que é esse pilar dessa integração, né? Dessa capacidade que a comunicação tem de promover isso.
nós tivemos esse momento aqui. Sejam todos muito bem-vindos e nós vamos partir aí agora para as projeções e o início da tarefa, né? Vamos lá. Agora a palavra está com Elô? É isso mesmo? Perfeito, Toninho. Comigo mesmo. Está todo mundo me ouvindo bem? Uhum. Dá um positivo para mim? Ok, gente, muito obrigada. É porque, como eu estou fazendo a transmissão aqui para gravação, a internet fica lenta, né? Ô, Deise, a Josefina está com o microfone ligado. Gente, vocês são tá, os amores. O retorno está muito bom. Qualquer dúvida, não, sem problema, querida. É só porque para não dar nenhuma microfonia aqui na gravação. Eu te agradeço. Então, vamos lá, né, gente? Vamos começar agora a nossa oficina. E eu sou a Elô, eu sou a Heloísa, mas pode me chamar de Elô, tá? O obsessor aqui é só o Toninho mesmo, espero que nenhum de vocês fiquem bravo comigo, eu estou aprendendo igual todo mundo, viu? Agradecendo a todos vocês aí, a participação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode questionar aí no chat, que nós vamos anotar as questões, e ao final, né, de toda a apresentação, a gente vai tentar responder junto com vocês as questões que forem colocadas aí, tá bom? Então, o objetivo da nossa oficina aqui, a função integradora da comunicação social espírita. Então, eu vou tentar ser bem sucinta, tá? E objetiva nas explanações. Se ficar qualquer dúvida, então vocês já sabem, né? Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Aqui nós temos o título nosso, a função integradora da comunicação social espírita. Esse título já nos traz duas palavras aqui que nos chamam muita atenção. A primeira é a palavra integradora, porque se a gente buscar o sinônimo do verbo integrar no dicionário, a gente vai ter a definição de que integrar é incorporar, é incluir, é inserir, é acomodar, é aproximar. Olha só essa palavra, quantas definições tem, né? Muito bom. E a segunda seria comunicação. Então, comunicação também, se formos olhar no dicionário, seria a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta. Seria uma via de mão dupla, né? Eu comunico, vocês me dão um retorno nessa comunicação. Em cima aqui nós temos duas logos, que é da UEM, que é a União Espírita Mineira, e do COFENG, que é a Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais. Desculpa, tá? Porque eu também sou nova no ramo, viu, gente? Eu tenho muitas encarnações, mas eu estou aprendendo, viu? Para vocês só se situarem como que fica a coisa. Então, assim, logo abaixo a gente tem a Comissão Centro-Norte, né? A Comissão Centro-Norte, que é essa comissão aqui, regional, que está produzindo essa oficina. Em parceria, integração com a União Espírita e com o COFENG, nós estamos aqui apresentando, né, essa oficina para vocês. Nós estamos aprendendo juntos, é uma troca, né? Pode passar, por favor, Deise. Aqui nós trouxemos do Livro dos Espíritos, né, na conclusão, no item 5, onde Kardec nos fala, o Neto foi até muito feliz, porque ele fez uma citação com referência até a isso aí, né, quando ele fez a apresentação dele, e o Kardec nos traz a importância do espiritismo no mundo, aqui intitulada Nova Fase, onde ele fala que, por meio do espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que ele é consequência inevitável, com certeza, né? Não mais, pois, os espanteios da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. Neto falou isso lá, hein? A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos o que as aprofunda e que nelas veem alguma coisa mais do que fútil passatempo. Ora, como cada um, o que, acima de tudo, quer é a sua felicidade. Nada há de surpreendente em que cada um se apegue a uma ideia que faz ditosos, felizes, né, os que a esposam. Muito bonita essa citação. Quem quiser olhar lá na conclusão, né, do Livro dos Espíritos, no item 5, vocês vão ter ela toda na íntegra, certo? Pode passar, por favor, Deise. Olha só, gente. Aqui nós temos a representatividade do movimento espírita. Essa representatividade, ela está mostrando uma estrutura
de como é o movimento federativo em Minas Gerais, né? Essa estrutura que está mostrando aqui surgiu a partir da aprovação da resolução sobre a organização do Espiritismo em Minas Gerais no congresso que foi realizado em Belo Horizonte no ano de 1958. Eu não era nascida, então vocês acreditam também que não. Mas só para situar, né, 1958, foi lá atrás, com vistas a quê? A unificação do movimento. Então, é bom lembrar a todos que não existe hierarquia no movimento espírita. Aqui é tudo na horizontalidade. Aqui é uma representatividade do movimento espírita. Nessa representação aqui, que está sendo exibida, a gente inicia aqui com o Centro Espírita, está bem no alto aí no topo, né? Que é o núcleo de estudo evangélico doutrinário, certo? O Deise, pode dar um clique. Isso, maravilha, obrigada. Nós fizemos até uma animação, gente, olha que coisa bacana. A comunicação, ela é show. Isso aí é coisa da Deise, viu? E que já agradeço antecipadamente o carinho dela com a gente aqui no atendimento às nossas, né, às nossas demandas, que foi maravilhosa. Então, aqui nós temos o Centro Espírita, que é um núcleo de estudo evangélico doutrinário, e é onde encontramos a oportunidade de exercitarmos o nosso aprimoramento moral, né? A oportunidade de estarmos melhorando e conhecer o Evangelho do Cristo, que é o nosso objetivo, né? Então, esta é a unidade fundamental do nosso movimento. Então, a gente destaca, o Centro Espírita é a unidade fundamental do nosso movimento. Tudo começa aqui, né? Tudo começa aqui na Casa Espírita. Aí, girando no sentido horário, a gente vai ter aqui o Conselho Espírita Municipal, que é o órgão com função doutrinária e deliberativa, visando a união e a unificação do movimento espírita. E, consequentemente, né, a união dos espíritas, de nós todos aqui. Então, aqui dentro do Conselho Espírita Municipal, ele vai promover a nossa união. Ele vai preservar os princípios da doutrina, promover o fortalecimento dos centros. O Conselho Municipal tem o objetivo de identificar as dificuldades comuns dos centros, das casas, e, junto com as casas, desenvolver coletivamente um programa doutrinário adequado a essas dificuldades, né? Lembrando que este conselho é composto pelos presidentes dos centros espíritas, e é ele que elege a diretoria da AME, entre outras atribuições, né, que são várias. Eu não vou falar todas, porque senão eu vou tomar o espaço todo aqui, que dá uma palestra, né, Tony? Se a gente for falar desse disco aqui, gente, dá uma palestra, não dá só uma oficina, não, vai dar várias oficinas para a gente entender. E logo abaixo do conselho, a gente tem a AME, que é a Aliança Municipal Espírita. Eu estou falando a sigla e estou falando o que significa, que eu acredito que todo mundo conhece, mas é bom a gente acolher as pessoas que estão chegando para elas terem um entendimento, né? Às vezes a pessoa, eu não sei o que significa essa sigla, então eu estou falando para aqueles que sabem e para aqueles que vão saber a partir de agora, com certeza, né? Então, aqui, a AME, que é a Aliança Municipal Espírita, ela é a unidade federativa de âmbito municipal. Então, a Casa Espírita, o Conselho e a AME são de âmbito municipal e regional. Estou certa aí, né, Toninha? Municipal e regional. Então, beleza. O chefe falou lá, eu estou segura. Então, quais são os objetivos da AME? Né? Vamos continuar. A AME trabalha pela união, pela unificação do movimento espírita, com base na codificação de Kardec, usar as obras subsidiárias, né, e complementares da nossa doutrina. E tem como objetivo congregar os grupos e instituições espíritas do município, sensibilizando, convidando a fazer parte do nosso movimento espírita. É tipo o que nós estamos aqui agora, né? Eu sei que tem muita casa aqui, muitos locais, como o pessoal se apresentou, muito bacana. Isso chama integrar, né? Nós estamos integrados aqui agora com o Brasil. Chique demais, né? Então, uma das atividades da AME é a de planejar, a de divulgar, organizar, coordenar, né, operacionalmente os eventos definidos nos planos de ações criados pelo Conselho Espírita Municipal, certo? Então, em todo município em que houver 2 ou mais entidades espíritas, poderá ser criada uma aliança municipal espírita, a AME, certo?
Eu acho que está dando para vocês entenderem. Dá um assim, positivo para mim. Eu estou sendo muito rápida? Acho que não, né? Está sendo legal? Obrigada pelo retorno, gente. Vocês são os amores. Então, recapitulando, a gente tem a Casa Espírita, o Conselho e a AME na esfera municipal. Ok? Ok. Bom, caminhando mais um pouquinho, clica para mim, Deise. Isso, maravilha. Então, caminhando um pouquinho aqui, a gente tem na esfera estadual, né, o COFENG, que é o Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais, né? Este é o órgão federativo de unificação que tem a função deliberativa e que está sediado na União Espírita Mineira. Tá certo, Deise? A sede é dentro da União Espírita Mineira. E tem como função dinamizar, deliberar, normatizar, orientar, coordenar, entre várias outras funções. Esse povo aí é versátil, gente. Vocês não imaginam a versatilidade do pessoal da União, tá? E tem como função, além disso tudo aí, né, em suas atividades, junto ao COFENG, ela procura facilitar o intercâmbio, esse interrelacionamento e a discussão dos problemas comuns entre as instituições, né? E aqui, logo acima, nós temos a União Espírita Mineira, a UEM, que, além de atuar na divulgação do estudo do Evangelho de Jesus, né, e da doutrina, como todos os outros órgãos, promove a publicação, ciclo de estudos, cria e mantém áreas doutrinárias que se fizerem necessárias, além de unificar o movimento junto à FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. Então, ela coopera na edificação. A União representa aqui o Espiritismo em Minas Gerais junto à nossa Federativa Nacional, né? E você fala assim, ela pulou o CRE. Não, eu não pulei o CRE. O CRE é agora. Clique aí para nós, Dei. Aí, amarelinho aí, né? Então, a gente voltando ao CRE, que é o Conselho Regional Espírita, é ele que faz a ponte entre o município e o Estado. Este é o órgão representativo das alianças municipais da região em que está localizado. Aqui nós temos vários exemplos aqui, né? As pessoas foram falando, a gente conseguiu ver. É o órgão que integra o COFENG e a União. O CRE é esse elo entre a Federativa e a AME. Compete ao CRE, que é o Conselho Regional Espírita, estar em permanente contato com a Federativa, facilitando esse fluxo de informação. E olha que bacana, gente, o CRE é constituído pelas AME das regiões em que se subdivide o Estado. Né? Então, o Toninho até falou para mim assim, pensa assim, que tem um rio, que tem uma BR que está dividindo, né? Então, atualmente nós podemos contar com os 28, mas como o Neto já colocou para a gente aí, né? Há forma de expansão, e em breve, segundo ele, já serão 29, foi falado aí, ao vivo e a cores, né? Bacana demais, né? Deise também já tinha me colocado, e só está em aprovação, e está sendo estruturado. Né? Tá se estruturando isso aí. Logo, logo vai estar no mapa lá dentro do site, né? Então, imagina, gente, Minas Gerais possui 853 municípios. Como que a União daria conta, né, de estar atendendo a todo mundo? Então, os CREs foram criados para dividir, né, em regiões e facilitar esse intercâmbio, né? Então, a gente imagina, por isso que a gente está reunido aqui na comissão, né, Centro-Norte, né, que é o que a comissão regional vai fazer, né, juntar todo mundo, né, fazer esse encontro e estar fazendo essa divulgação. Então, as comissões regionais, né, o que elas são? É o encontro dos CRE de uma determinada região do Estado com o objetivo da difusão da doutrina, das tarefas de unificação. Então, temos hoje 5 comissões regionais, 5. Vamos lembrar aqui quais são as comissões regionais. A Centro-Norte, pode clicar para mim, Deise, o mapa, né? Bom, aí veio o cartaz, primeiramente, que foi da nossa divulgação do nosso evento, né? Onde já tem aqui um mapinha mostrando, olha só, a Centro-Norte, onde está localizado, né? Tem o Triângulo, a Sul, Zona da Mata, Leste e o Centro-Norte. Então, hoje, atualmente, né, no momento presente, são 5 comissões regionais que nós temos aqui. E, se você clicar mais uma vez aí, Deise, a gente vai ver quais são os CREs que compõem essa Centro-Norte,
Entre elas, estamos aqui o 10º, creio, o 27º, o 14º, o 5º, o 15º, né? O 28º. Então, assim, dentro dessa centro-norte aqui, nós temos 7 CREs, né? 7 CREs. Bom, eu tenho certeza que tem gente aqui de outros, né? Como a gente falou. E isso é bom, a gente fica muito feliz. Mais uma vez, a gente dá as boas-vindas para vocês. Fica feliz porque a gente está atravessando fronteiras. E isso é integrar. Isso é chegar até vocês de uma maneira que sensibilizou e trouxe vocês até nós. Isso é muito bacana. E essa é a meta, né, da função integradora. É trazer cada vez mais, não importa de onde, de qual parte do país, que vem até de fora, né, do pessoal de fora, mas é muito bom saber que vocês estão aqui e vão poder contribuir também com a gente nas nossas melhorias, né? Bom, clica mais uma vez para mim, Deise, por favor. Bom, aí é o âmbito, né, nós estamos no âmbito federal. Aqui a gente tem o Conselho Federativo Nacional, que é o órgão de unificação e organização federativa da Federação Espírita Brasileira, né? Funciona tudo da mesma forma. O Conselho exerce a função deliberativa, normativa orientadora, coordenadora e supervisora. E todas as funções do Conselho Federativo são exercidas com o objetivo de unificar, dinamizar, facilitar intercâmbio dentro do movimento espírita. Então, tudo que a gente falou aqui até agora, a gente sempre falou as mesmas coisas, né? A intenção de todas as instituições aqui citadas é a de unificar, é de dinamizar, é de facilitar esse intercâmbio do movimento espírita brasileiro. Então, o Conselho Federativo Nacional, ele é composto do presidente da Federação Espírita Brasileira, né, que é o que preside por um representante de uma instituição federativa de cada estado. Isso é importante a gente saber, que dentro desse conselho tem um presidente, um representante de uma instituição federativa de cada estado. Então, todos os estados se reúnem. E a Federação Espírita Brasileira, que vem logo acima aqui, é o órgão que vai executar, como a União Espírita é aqui no âmbito estadual, né? Lá, na federal, é a Federação Espírita Brasileira, que vai ser o órgão executor, né, que executa tudo que o Conselho delibera, né? Então, a Federação Espírita Brasileira é a instituição que coordena o movimento espírita brasileiro e, por meio de seu Conselho Federativo, atua junto às entidades federativas estaduais no apoio e fortalecimento das casas espíritas, dos centros espíritas, certo? Estou indo muito rápido, tá dando para entender? Tá bacana aí? Vocês vão me dar retorno, feedback. Eu vou olhando a carinha de vocês aqui, eu vejo se está gostando, se não está. Bom, importante, gente, o que não tira a autonomia das casas espíritas. Cada casa faz o que acha que deve fazer. Isso é muito importante da gente imaginar, né, que dentro de uma casa, para não ter achar que as instituições estão querendo entrar na casa para modificar alguma coisa. Não é modificar. A gente quer auxiliar, ajudar, ampliar a visão para que a palavra do Cristo chegue a mais lugares, né? A gente conseguir isso, como o irmão falou anteriormente aí, né? Seria muito bacana, realmente, né? Então, gente, a gente teria muito mais coisa para falar nesse slide aqui, mas o tempo é muito curto e não vai dar tempo de eu falar. Então, eu já vou pular para o slide 5, que são os objetivos. Objetivos desta oficina. Então, vamos lá para o objetivo. Por que dar destaque à função integradora? Porque é a função que divulga as atividades, os eventos e os comunicados do Centro Espírita e do movimento espírita, de um modo geral, né? Então, esses frequentadores da instituição e os próprios trabalhadores precisam tomar o conhecimento dos assuntos referentes ao movimento espírita, né? Então, o objetivo nós estamos dando destaque para quê? Para a função integradora, que é essa que vai fazer todo esse conjunto de acolhimento. Lá na frente, mais para frente aí, o nosso irmão vai falar sobre a função integradora, tá? Então, dando continuidade aqui, a ideia é fazer essa integração com o movimento federativo, com a própria área de comunicação social espírita, né? E com todas as outras áreas.
e oferecer oficinas, como a gente está oferecendo aqui agora, uma oficina para um maior entendimento, para o primeiro contato de interação, que eu acho que é muito importante, né? Então, vamos lá, slide 6, o próximo, por favor. Você já deve estar cansado de ouvir eu falar, mas esse aqui, gente, é o meu último. Aí todo mundo vai bater palma. Brincadeira, gente. A gente tem que levar as coisas com alegria, né? Muito amor no coração, para as coisas fluir com mais rapidez e suavidade. Não é assim que a vida funciona? Então, para finalizar, aqui nós temos uma fala do Dr. Bezerra de Menezes, né, que está no Reformador de dezembro de 1975, né, onde eles nos trazem essa orientação de unificação do movimento, visando o congraçamento da família espírita, para que, num clima de festa, a gente possa promover a realização de confraternizações, reunindo... Nós estamos agora numa confraternização, gente. Nós estamos reunindo aqui frequentadores de diversos locais do país, diversas casas, diversos centros, várias sociedades estão aqui representadas, e aí o que a gente está fazendo? Aproximando, como ele fala ali, irmanando, né? Confraternizando. Olha que palavra, a palavra confraternizar, como disse o Toninho para mim, me lembra festa, né, irmãos? Me lembra festa, e lembra realmente confraternizar. É a alegria de estarmos juntos com o mesmo objetivo. O objetivo nosso é a divulgação e, ao mesmo tempo, é conhecermos uns aos outros. A hora que um precisar, fala assim, tem a Elô lá de Belo Horizonte, tem a Margarete lá de Contagem, e o Cláudio lá de Montes Claros, né? E tantos irmãos que aqui se encontram, né? Com esse objetivo, irmanar, aproximar, confraternizar e compreender. Eu agradeço a atenção, espero que você não tenha ficado cansado com a minha fala, viu? Podem fazer as críticas que quiserem, porque todas serão muito bem-vindas, eu estou em aprendizado. E eu vou passar a palavra agora, né, para o meu querido Mauro Alessandro, agradecendo a todos a oportunidade, tá? Deixa os questionamentos lá, viu, gente? Pode perguntar à vontade. E também vamos ter um e-mail que nós vamos deixar, né, Deise, para que as pessoas possam estar perguntando também através do e-mail. Muito obrigada, gente. Nós que agradecemos, viu, Elô, esse carinho todo aí. Né? Maurinho, vamos lá, irmão? O Alessandro agora vai trazer para a gente alguns apontamentos, né, mostrando que a comunicação social espírita parece que não é só função integradora, né, Maurinho? Tem outras? É isso mesmo. Então, obrigado aí, obrigado, Elô. Então, a Elô trouxe para a gente as informações sobre a área da comunicação social espírita, né? Então, agora a gente vai abordar agora as funções da comunicação social espírita. Então, agora a gente vai pensar como se fosse algum material que nós iríamos produzir, né? Então, e para isso a gente precisa de algumas características para que a gente consiga distinguir de outras comunicações, né? Então, a gente pode ter ali, a gente tem ali a função, né, evangelizadora, temos a função integradora e a função midiática. Então, nesse momento, nós vamos começar a falar sobre a evangelizadora. Alguém já perguntou aí, depois vai ser disponibilizado o material, né, para que vocês possam consultar também, tá? Então, a função evangelizadora, né? Então, aqui a gente vai tratar de uma característica evangélica, né, que a gente vai trazer para esse material que a gente está produzindo. É importante, né, que essa colocação, uma citação, que ela venha trazer alguns sentimentos, né, que a doutrina nos traz quando a gente conhece a doutrina, né, que é aquele sentimento de consolação, esclarecimento, algumas informações que eu vou falar daqui a pouco também. Então, a ideia a função evangelizadora é essa, né? Vocês observaram no cartaz, né, que lá tem uma citação, né, evangélica, né? Então é essa a nossa proposta, a sugestão sempre é essa, da gente trabalhar com uma citação evangélica. Pode passar, por favor. Então, a gente falando agora dos princípios, né, os princípios do evangelho, né? Então a gente vai ter, quando a gente fala de evangelho, a gente tem em nossas mãos, né, o evangelho segundo o espiritismo, né?
E aonde nós recortamos aqui um trecho onde o Allan Kardec ele fala, logo ali na introdução, né, que para os homens, em particular, constitui o Evangelho uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. E, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade. Então, aí, quando a gente pensar numa produção nossa, a gente tenta despertar esse sentimento, né, nas pessoas, né, com as citações. Então, a proposta dessa questão evangélica é essa, né, despertar nas pessoas já o interesse, né, um conhecimento evangélico. Pode passar, por favor. Então, qual o objetivo, né? Então, o que esperamos que essa função evangelizadora ela faça, né, com esse nosso material que iremos produzir? Então, os objetivos funcionais: promover a formação do homem de bem à luz do Espiritismo. Então, se é uma peça, um trabalho produzido por nós, né, na doutrina espírita, então a gente vai utilizar essas funções sempre à luz do Espiritismo. Comunicar as ações de estudo e prática do Espiritismo cristão em consonância com as demais áreas da unificação. Então, a gente, sempre que possível, trabalhar com as outras áreas, né? Questão da integração, questão da unificação, consolar e esclarecer por meio das ações da comunicação. Então, esse é o nosso objetivo com o Evangelho, de trazer a integração, a união, né? O conhecimento das pessoas e, como já disse ali, formar o homem de bem. Pode passar, por favor. Então, é sempre bem-vindo, né? A gente recomenda esse uso, então, dessa função evangelizadora. E quando que nós pretendemos, né, utilizar? Sempre quando a gente desejar propor e desenvolver campanhas institucionais e temáticas à luz dos ensinamentos morais da doutrina espírita. Quando a gente desejar também promover a formação do homem de bem à luz do Espiritismo e suas relações com as necessidades e ideais humanos. E também quando desejamos enfatizar os aspectos consoladores e esclarecedores da doutrina espírita em todas as ações de comunicação. Então, quando a gente tem uma frase, né, uma citação evangélica em nossos trabalhos, a ideia, o que traz, a mensagem que já traz esse material já é enorme, né? E isso vai diferenciar a nossa publicação, a nossa comunicação espírita das demais comunicações. Comunicações, nós temos comunicações empresariais, né, comunicações católicas, evangélicas, e o que vai diferenciar a comunicação espírita é essa, quando a gente trabalha com o evangelho sempre à luz do Espiritismo. Então, esse aí, depois se tiver alguma dúvida, depois vocês coloquem aí no chat para nós também. Obrigado. É a Margarete, né, agora, né, trazendo para a gente aí essa função midiática, que também faz parte desses 3 pilares aí da comunicação, né? Vamos lá, Margarete? Exatamente. Vamos, tá me escutando bem? Tá tranquilo aí? Tá ótimo. Estou aqui pensando, gente, sobre essa função midiática, né? Todas as vezes que você vai lançar um produto no mercado, que você quer fazer algum projeto de marketing, você tem que abraçar o máximo possível todo aquele campo que você tem possível para que você possa difundir aquela mensagem. Vamos lá em Jesus. Foi muito orgânico, né? Ele reunia multidões e ele falava para essas multidões. O que pensou Lucas? Lucas aí depois, né? Mas o que pensou Mateus, João? Nossa, depois que Jesus foi crucificado. Vamos escrever tudo aquilo que o mestre falou e vamos começar por meio desses, né, pergaminhos, né? Vamos difundir
o verbo, né, a palavra de Jesus. E ali começaram, e veio Lucas, Marcos, e chegou até hoje. Sempre descobre um ou outro lugar, ele na Turquia, ali no Mar Morto, pergaminhos escondidos no meio da terra, no meio de potes. Então, essa mensagem chegou até hoje. Eu acho que é mais para garantir que a gente mantenha fiel ali ao texto original. Bom, aí vem Paulo, né? Paulo, a história dele é lindíssima, que ele é um dos maiores, né, propagadores, né, do cristianismo. E como que ele fazia? Ele ia a pé, pegava um barco ali de vez em quando, mas ele começou a sentir necessidade de mandar cartas. E tudo isso foi tomando uma dimensão muito grande, essas cartas foram difundidas e foram, enfim, só 14 cartas de Paulo que a gente tem hoje, mas ele escreveu muito mais, mas foi o recurso midiático que ele tinha na época. Bom, dando um salto, chegamos em Chico Xavier. De João Evangelista, nosso evangelista, vamos até Chico Xavier. Vamos pular aí Kardec. Chico, quando ele chegou, qual era o campo midiático que ele tinha? TV. Nossa, Pinga Fogo, 2 vezes que foi no Pinga Fogo. A doutrina espírita evoluiu pra caramba, né? Assim, no sentido de difusão. Aí nós temos até hoje rádio, jornal, revista. Então, nós temos a imprensa escrita, né? Nós temos outdoors. Então, são várias formas de propagar a mensagem. Aí o próprio Chico uma vez pergunta, me parece que é o Geraldinho Lemos que conta isso, que o Chico vira para ele e fala: Chico, o que são mídias digitais? O que é isso? Estão me falando aqui que isso aí é nosso futuro. Ele até conta isso numa palestra dele. E agora nós temos passado pouco tempo, gente, que o Chico começou, né? 1921, que o Chico começa, né, a divulgar. E aí, o que nós temos hoje? Um potencial incrível dentro do espiritismo, e nós somos esses propagadores do Evangelho de Jesus. E com uma diferença, nós temos aqui um progresso filosófico, que está dentro do contexto que eu vou ler dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a função midiática, o que ela é? Ela extrapola uma carta, ela extrapola um anúncio numa TV. Nós temos hoje muitos recursos, e a caridade nossa, com que a doutrina que nós abraçamos, é em difundir, mas com muito cuidado, né? Com fundamentação, em difundir toda essa beleza que nos é passada. Então, nós temos as mídias digitais. As mídias digitais, elas podem ser próprias, sociais, espontâneas, mídias pagas. De repente, a pessoa que a gente quer atingir, ela não está naquela rede social, mas ela dentro da rede social tem um influenciador que pode fazer com que ele leu ali, ele possa transferir para aquela pessoa que a gente está tentando alcançar. Então, nas mídias sociais, né, que está dentro das mídias digitais, nós temos várias possibilidades de atingir o nosso público-alvo, porque as mídias sociais, o que é? É um canal de descentralização e veiculação de informações, e distribui conteúdo o tempo inteiro ali, ó. E esses espaços, eles servem tanto para comunicação, publicidade, comércio, mas vamos pensar comunicação. Nós estamos aqui falando da área de comunicação social, o quê? Espírita. E dentro dessa área de comunicação social espírita, é claro que nós queremos abraçar uma massa cada vez maior, não é? E assim, desse processo, nós queremos conectar pessoas para que possamos compartilhar aquela informação que é do nosso interesse, que as pessoas tenham conhecimento, que é o Evangelho, que é o cristianismo, que é a doutrina que nós abraçamos. Então, olha só, no planeta Terra, 1/3 da população está conectada às mídias digitais. Pois é, estava na dúvida. Então, vamos pensar quais que são as principais no planeta Terra, porque hoje, puxa vida, a gente está aqui num bairrismo danado, pensando aqui como que faríamos para atingir centro-norte e tal.
Puxa vida, nossa, tem gente de Juiz de Fora, tem gente de Uberlândia, meu Deus, tem gente do Tocantins, nossa, tem gente do Rio Grande do Sul, olha que legal isso. E poderia sim ter outras pessoas de outros países participando conosco, porque nós emitimos a mensagem, não sabemos mais aonde ela vai chegar. Então, no WhatsApp, no mundo, são 142 milhões de contas. O YouTube, 142 milhões. Instagram, 113. Facebook, 109. TikTok, 82 milhões. Face Messenger, 62 milhões. Twitter, que é o X agora, 28 milhões. Está aí no Brasil. Quais que são as de maior impacto? WhatsApp, YouTube, Instagram, Face. Aí nós vamos pensar assim, puxa vida, o WhatsApp, já estou cansado, não quero fazer com WhatsApp. Gente, é o principal caminho para que as mensagens possam chegar. Mas que tipo de mensagem que eu vou produzir? Então, o Mauro falou aí da evangelizadora. Vocês perceberam que no nosso cartaz, ele tem essas 3 funções. Ele tem a midiática, ele tem a integradora e ele tem a evangelizadora. Integradora por quê? Vocês viram lá, a Elô leu para a gente, lá em cima, o COFENG, a União Espírita. A gente está colocando função integradora, que o Toninho e o Cláudio vão ampliar esse conceito para a gente. Evangelizadora. O Neto pegou a nossa mensagem lá, que estava lá no nosso cartaz, né? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Olha, a nossa mensagem da comunicação social espírita, vamos aproveitar que vamos mandar um convite e já vamos mandar ali uma mensagem. Nós vamos também evangelizar por toda peça que a gente produzir. Esse é o nosso propósito, é isso que nós buscamos. Então, a função midiática é abraçar todo esse universo que nós temos e levar essa doutrina. Pode passar, por favor, Deise? E aí, vamos ver. Os princípios. Desde alguns anos, isso está lá, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, introdução. A Elô leu lá para a gente, no Livro dos Espíritos, Progresso Moral. Agora, olha os progressos que são citados por Kardec aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. Desde alguns anos, o Espiritismo ha realizado grandes progressos, imensos, porém, são os que conseguiu realizar a partir do momento em que tomou rumo filosófico. Rumo filosófico? Por quê? Porque entrou a ser apreciado pela gente instruída. Presentemente, já não é um espetáculo. É uma doutrina de que não mais riem os que zombavam das mesas girantes, esforçando-nos por levá-lo para esse terreno e por mantê-lo aí. Nutrimos a convicção de que lhe granjeamos mais adeptos úteis, pequenos, mais úteis, né, gente? Do que provocando a torto e a direito manifestações que se prestariam a abuso, e principalmente sem o proselitismo, né? Passa, por favor, Deise. Bom, os objetivos funcionais. Toda peça que produzirmos. Ah, Margarete, mas tem fulano lá que ele tem uma deficiência visual. Vamos fazer um audiobook, né? Vamos fazer vamos colocar também nos nossos eventos, colocar também um intérprete de Libras. Vamos dar acessibilidade para todo mundo. Mas o importante é que toda peça que produzirmos é que ela tenha uma utilidade. Lembra que fala lá? Somos úteis, temos que ser úteis. O que produzirmos também tem que ter utilidade, beleza e fundamentação. Então, promover a comunicação, nós temos que ficar atentos a essas dimensões. Utilidade, beleza, fundamentação. Divulgar os princípios do Espiritismo e as informações de atividade no movimento em formato, estrutura e canais adequados aos vários segmentos de público. Eu não vou fazer um texto A4 e salvar ali no PDF A4 para colocar no WhatsApp, para colocar no Facebook. Então, tem toda uma estrutura, tem todo um formato, tem os canais adequados que a gente quer atingir. Avaliar cuidadosamente os materiais, as informações e as referências. Qual referência que eu estou colocando para minha casa espírita? Gente, o mais seguro é o Novo Testamento, né, a nossa Bíblia Sagrada, Kardec, e quem mais? E Chico. Né? Nós temos vários escritores espíritas, mas para mim, quando eu vou fazer algo, eu penso nos 3.
Porque é o quê? Me dá segurança. Então, nós temos que avaliar o que estamos produzindo, principalmente quando leva a logo da AME. Quando leva, não só da nossa casa, mas da AME, do CRE. Então, nós temos que ter este cuidado. E essas referências utilizadas nas atividades de comunicação em nome do Espiritismo. Então, em nome do Espiritismo, o que eu estou divulgando? Então, esse bom gosto, ter a noção, faz toda a diferença. E tem mais um, não tem? Mais um slide para mim ou já encerrou? Então, quais são os projetos? Como eu, da área de comunicação social espírita, vou trabalhar? Intensificar o quê? A difusão do livro em várias modalidades como instrumento básico da divulgação do ensino espírita. Gente, o que Paulo fez lá? As cartas. Ele intensificou ali, ele não podia ir pessoalmente, ele intensificou as cartas. Hoje há uma proposta que sejamos cartas vivas, né? Claro. Mas, enquanto instrumentos dentro da área de comunicação social espírita, na minha casa lá não tem comunicação, não. Mas eu que sou administradora do grupo do WhatsApp, gente, você está com a faca e o queijo na mão. Você tem tudo ali para você fazer esse trabalho de comunicação dentro da sua casa. E os meninos vão trazer depois outras formas da gente trabalhar. Realizar, ampliar e fortalecer, desculpa, pulei aí. Ampliar e fortalecer ações de divulgação da doutrina espírita pela mídia, que já foi citado, e realizar oficinas, encontros, seminários e outras formas pedagógicas de estudo, visando o aprimoramento da comunicação interpessoal, institucional e coletiva. É o que almejamos. Me desculpe, eu ultrapassei 4 minutos no meu tempo, mas eu peguei o tempo do Toninho, tá, gente? Com Deus. Margarida, vamos lá agora com o Claudinho. Claudinho, está com você, irmão. Função integradora, família. Está aí, função bonita, né? Lá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Chegamos no terceiro elemento do tripé que sustenta as ações da área de comunicação social espírita. Primeiro apresentado a função evangelizadora, o segundo a função midiática e agora a função integradora. Lembramos no slide seguinte um pequeno trecho que está em A Gênese, capítulo 13, item 4. Allan Kardec, como precursor da teoria de sistemas, como precursor de um elemento fundamental na complexidade, que é o universo, enquanto mecanismo incomensurável, é integrado. Não há peças dissociadas. Essa integração ela é do macrocosmos para o microcosmos. Então a gente pode entender que a integração está em a natureza. E naturalmente, pensando nas relações micro, entre pessoas, entre grupos, entre instituições, a desintegração é que é um elemento contrário à natureza. Por isso, a comunicação associa os elementos da mídia, os elementos da difusão do bem, da transformação moral da criatura humana com os elementos da integração. Então, é uma proposta eminentemente doutrinária. Pode passar. Os objetivos dessa função é promover e incentivar a integração de pessoas, quando a gente pensa na camada centro espírita, quando a gente pensa na camada seguinte, união de centros espíritas, aliança municipal espírita, a integração de alianças, e quando a gente pensa em conselhos espíritas, CREs, conselhos regionais, a integração desses conselhos, e quando a gente pensa em federações, interfederações, a integração dessas instituições e, naturalmente, das pessoas que aí estão. Integrar para quê? Para compartilhar informações, visando, ao final, uma unidade de pensamentos e propósitos, um fortalecimento de ideais e de união. A gente não pode esquecer o símbolo de Jesus, que é um símbolo máximo de integração, que é o feixe de varas. Pode passar. Dentro do nosso programa de trabalho que temos na nossa Federação Espírita, na parte de comunicação espírita para a nova era,
nós temos os projetos e ações que se relacionam especificamente à comunicação social espírita e que, por exemplo, essa ação que está em curso agora faz parte, né, que é a promoção e o aprimoramento da área de comunicação social nesses 3 elementos, a função evangelizadora, a função midiática e a função integradora, capacitando trabalhadores. A área de comunicação social hoje é uma área vital no centro espírita, a gente precisa sair daquele paradigma antigo de atuação para pensarmos uma perspectiva muito mais ampla, e aí a integração, a rede de relações, a rede de contatos, promovendo assim o centro espírita, as pessoas do centro espírita e nas camadas das instituições que formam o movimento de maneira integrada. Fazemos isso através de oficinas, seminários, encontros e principalmente o uso de instrumentos, conforme a gente vai ver na sequência. Já está vendo, Margarete já traz elementos que possam ser usados a benefício dessa prática. Pode passar. Temos, então, outro ponto para reforçar essa ideia da força doutrinária da integração enquanto função, um destaque do Livro dos Médiuns, do capítulo 29, o item 334, esses grupos correspondendo-se entre si, e Margarete traz uma análise muito interessante dos mecanismos de integração desde os tempos mais remotos até os tempos atuais, né? Kardec já falava da integração na correspondência, na visitação, na permuta de experiências. Permutar experiência não é outra coisa senão cada um de nós na mesma posição que o outro, sem essa ideia de mais ou menos, trocar ideias, dialogar. Você só permuta experiência se tiver diálogo, se tiver integração, né? Isso constituindo uma rede, uma teia que forma essa grande família espírita, e aí que ele tem essa visão profética, um dia consociará todas as opiniões e reunirá os homens num único sentimento, que é o de fraternidade. O desafio segue posto para nós, por isso o nosso olhar não é só um olhar de técnicas de fazer isso, técnica para fazer aquilo, mecanismos tecnológicos de integração, mas principalmente de força da emoção e do sentimento. Pode passar. Temos, por isso, algumas sugestões. Trazemos essas sugestões principalmente nessas 3 camadas de organização, chamamos de camadas de organização, as organizações mais amplas regionais, que são os conselhos, que podem trabalhar em rede. Aqui a gente tem um exemplo, essa oficina é a integração de conselhos regionais, que formam uma comissão regional, que se reúne, que discute situações, sugestões, desafios a serem implementados e conquistas. A divulgação de campanhas pelas mídias sociais, então aí você tem a integração com a função midiática atuando, né? Incluindo múltiplos grupos, saindo um pouco dessa ideia de fazer as coisas de maneira individualizada. Às vezes a gente vê, por exemplo, 3 eventos iguais realizados por instituições diferentes, seja na camada Centro Espírita, seja na camada de AME, que poderia ser um só, integrado com grupos únicos, divisão de tarefas, etc. E fomentar o surgimento de uma nova aliança, quando no município não tem, buscando o apoio daqueles que já avançaram nessas práticas organizativas, buscando o apoio do CRE, e a gente não ficar isolado no nosso nicho, no nosso núcleo, sem essa busca contínua de conexão com outros grupos, com outros parceiros que podem nos ajudar. Pode passar. Do ponto de vista ainda do CRE, a gente pode integrar o movimento. Sempre que uma AME faz uma ação, a gente pode fazer grupos e fortalecer, participar dessa ação, diminuir
a força que ainda temos na nossa cultura de competição, de divisão. Às vezes a gente pode fazer, o nosso grupo é pequeno, não consegue fazer uma semana espírita, a gente pode fazer uma semana espírita regional, com todo mundo se unindo, participando, isso é eventos regionais doutrinários, micro-regionais, oficinas considerando 2 ou 3 municípios, e programando visitas, né, comparecendo. Não é raro a gente que trabalha no movimento é convidado para um evento numa casa, e a gente vai, e logo depois uma cidade de 80 quilômetros de distância faz o mesmo convite para a gente poder participar no outro dia, noutra data. Por que a gente não faz um só na reunião central ali, unindo, fortalecendo os laços de amizade? Então há um convite desse movimento que tem que partir dos nossos corações, das nossas emoções, para promovermos essa integração. No âmbito da aliança, que é o próximo slide, a gente pode pensar também na função integradora, é uma mensagem, pode passar. A função integradora tem essa finalidade, que é promover a comunicação entre os agentes do movimento, as trocas, tendo como finalidade e consequência a união de pensamentos e propósitos. Pode passar. Do ponto de vista da AME ou das AMES, a gente pode introduzir práticas de calendários unificados, inclusive para não chocar eventos, né? Vou fazer um evento aqui, a AME tem, a gente vê isso com frequência, por exemplo, você tem um evento doutrinário da Aliança no dia de um evento de comemoração de um aniversário de uma casa espírita que também faz parte da Aliança. E o povo fica dividido, não sabe para onde que vai, às vezes causa algum tipo de conflito. Quando a gente trabalha para unificação de calendários daquele grupo, daquela cidade ou de cidades próximas, nós criamos a oportunidade para que todos participem dos eventos. E aí a gente estimula a participação dos representantes, fazemos convites. Quando a gente pensa na capacitação de trabalhadores, por exemplo, às vezes a gente faz 5 capacitações para atendimento espiritual no centro espírita. A gente podia fazer uma grande, com a participação de todas as casas, todos os trabalhadores. Então é esse convite que a função integradora faz, de nós sairmos do nosso nicho, do nosso espaço e estendermos a mão na direção de um feixe de varas, usando essa simbologia. Pode passar, Toninho. Temos, então, esses exemplos de práticas, que demandas de capacitação envolvendo grupos, casas, realização de ações conjuntas, periódicas, e acionar conselhos regionais sempre que necessário para um propósito único de unir forças, dirimir dúvidas, enfrentar desafios, problemas que quase sempre são comuns a todos nós, independente do endereçamento postal. Pode passar. Falamos também de que, do ponto de vista das bases evangélicas, a gente vai encontrar inúmeros convites, né, a essa integração, quando a gente atende ao apelo de irmãos que vivam em união, que respeitem as diferenças e considerem uns aos outros para o estímulo à obra e o trabalho da caridade. Então é um convite que nasce ou tem que nascer para funcionar do coração, não necessariamente das técnicas. Pode passar. Na Casa Espírita, a gente tem a confecção de cartazes, a área de comunicação social espírita hoje na União, na FEB, tem um conjunto de tutoriais que nos ajudam nesse trabalho, na organização dos meios disponíveis, mural, mídias sociais, não abandonando aqueles analógicos, né, que a gente ainda tem, mas integrando também com os tecnológicos. E principalmente promover encontros de tarefeiros das casas, encontros de coordenadores internos, porque às vezes a falta de integração está dentro da própria instituição, né? A evangelização não tem integração com o estudo, são grupos diferentes, os mediúnicos
não participam de mais nada a não ser da mediunidade. É preciso começar ali desse núcleo. O outro slide nos faz um convite também a integrar o jovem, pode passar, estimular o jovem a participar de diferentes atividades, chamá-lo a integrar tarefas, participar de eventos e, dentro dessas 3 camadas principais, integrar no trabalho conjunto. Pode passar. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, e sem uma dose desse amor a gente não consegue integrar. Instruí-vos, eis o segundo. Algumas ferramentas com o nosso Antônio Abreu. Claudinha, vontade que eu tenho de falar assim, eu vou ficar quieta aqui, Claudinha, você continua, porque é gostoso demais te ouvir. Ver o Claudinho falar dessa integração é muito bom. Mas eu queria, sem tomar muito tempo da turma, e esse tempo nosso aqui judiou demais, daqui a pouco a gente tem que finalizar, falar das ferramentas disponíveis que todos nós aqui temos, gente. Eu vou ler essa expressão aqui, vou trabalhar uma palavra, tá? Meios de contato em geral, principalmente os que não são tão utilizados e que podem surpreender. Eu queria falar um pouquinho dessa questão de capacidade que nós temos de surpreender e que acaba integrando uns aos outros em todos os níveis que o Claudinho trouxe aqui. Né? De um CRE se integrando com outro CRE, de uma AME se envolvendo com uma outra aliança municipal, de uma casa espírita olhando não só para dentro de si, mas percebendo os muros caindo e ampliando as portas para que outras casas espíritas possam ser envolvidas. Então, nós estamos falando da capacidade na comunicação que nós temos de integrar uns aos outros, surpreendendo outros corações. Isso é fala de sentimento. E não tem como tocar nesse assunto sem lembrar do nosso mestre. Não tem como. Porque os textos que ele traz, é como se ele pedisse para que nos surpreendêssemos uns aos outros o tempo todo. Desde quando ele nos convida dizendo, olha, Toninho, se te pediu para andar 1000 passos, vai com ele 2000. Isso não surpreende, gente? Qual de nós aqui não iria se surpreender num contato dentro da casa espírita, onde a pessoa te cobra ali uma demanda, você vai além, onde você consegue. Se te pedirem a capa, ofereça também a túnica. Né? E outra coisa, você está na comunicação, você tem a possibilidade de potencializar a integração entre os grupos dentro da instituição, em vários níveis. Se você não se lembrar do mestre dizendo que se amardes somente aqueles que vos amam, que fazeis demais? Os publicanos fazem isso. Os cobradores de impostos amam os seus. Você tem que amar quem não te ama. Cumprimentar somente quem não te cumprimenta. Olha a comunicação aí através do mestre. Você tem que cumprimentar todos aqueles que, porventura, tenham certa dificuldade. Então, usar das ferramentas disponíveis de forma a surpreender é lançar mão de possibilidades que a gente já deixou há tempos. Passa para mim, por gentileza. Olha que interessante. Cartas físicas. Qual foi a última vez que você aqui, presente nessa sala, com essa família aqui, recebeu uma carta, que ela já abria assim e vê o que está escrito dentro? Lembra, Elô? Não? Tempo, né? Olha, imagina o quanto uma carta impacta na nossa vida. Nós estamos dentro de uma instituição, dezenas, às vezes centenas de pessoas que entram precisando do Consolador prometido, né? E, de repente, a gente pode escrever uma carta ou estimular grupos a escreverem cartas para outros grupos. Aqui nós trouxemos algum exemplo. A direção da casa. Olha, ela pode endereçar uma carta a irmãos tarefeiros e frequentadores da casa que se afastaram por vários motivos. Isso é integração, gente. Retomar convívio. A pessoa se afastou já tem 3, 4 meses e por que não receber uma carta em casa que a gente passa por ali e joga no correio? Não precisa nem contratar o correio para fazer, você mesmo faz. Né?
Aos aniversariantes da casa, incluindo as crianças. Né? Não estou falando só de mandar mensagem, não, de botar no zap do grupo, não. Nós estamos falando de fazer aquele colorido e entregar, mostrando que você se lembra. Da mesma forma, família, que nos impacta os momentos difíceis, momentos como esses transformam. Das crianças, da evangelização para, olha que iniciativa integradora legal, aos diretores da casa e aos tarefeiros das outras áreas que precisam do apoio e estímulo. Vocês têm noção do que o presidente da Casa Espírita está passando? Na hora que ele recebe uma carta da evangelização, que o evangelizador pediu a criança para escrever, e que ele recebe aquilo, ele tem fôlego por mais 10 anos de tarefa, porque ele acredita que está valendo a pena. Aos parentes que gostaríamos que ele estivessem, que por algum motivo não podem. A criança pode levar a carta para o irmão, para o tio, para a mãe, falando o quanto ela gostaria da presença dela ali. Pode passar, por favor? Ô, gente, não vai doer, não, é rapidinho, tá? O nosso tempo estourou, nós já estamos acabando. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É um esforço. A integração, ela pede esse esforço. Passa para mim, por gentileza. Mural. Gente, qual casa espírita não pode ter um mural? Não precisa nem de luz elétrica ligada, né? Mural. Divulgação das tarefas exitosas com convite especial para participação. Não vamos botar no mural, gente, coisa ruim, não. Vamos botar no mural tarefa exitosa. Chegou mais uma criança nova na evangelização. Né? Vai ter a festinha semana que vem. Semana que vem é a visita no asilo, né? E vai visitar o asilo, não esquece, tira foto, toma cuidado lá com a lei, né, geral de proteção de dados, mas tira foto do pessoal dançando com as vovós, né? Prega aquilo no mural para alegrar e estimular outros que vão se integrar na tarefa depois. Imagina quando você vê aquilo e fala, gente, por que eu não fui nisso? Ah, mentira que você perdeu, mês que vem tem mais, né? Isso tudo faz com que o mural ganhe vida e evangelize também, e integre acima de tudo. Apoio para a confecção de mural, vide apostila sobre a construção de mural. A área da comunicação social espírita traz uma apostila completa na União Espírita Mineira, né, Deise? Vai estar lá à disposição, não só para essa ação, mas para muitas outras. Passa para mim, por favor, gente. Mural interativo. Olha que legal você ter um espaço no mural para um correio fraterno. Sugestão do título, olha isso. A tarefa que eu mais gosto é, repare, não é a tarefa que eu menos gosto, tá? É a tarefa que eu mais gosto. A ideia é estimular. Você põe ali, você passa e anota, vai ter papel e caneta. Neste espaço, recados poderão ser deixados para as áreas específicas, tarefas, coordenadores, tarefeiros, você está integrando a turma. Destinar parte de um mural para a fixação de frases espíritas consoladoras, escritas pelos frequentadores da casa, ou para criar um novo mural para interação entre participantes da casa. Um correio fraterno, de alegria. Você passa por ali, deixa um recado para Elô, o outro deixa recado para Margarete, assim por diante. Pode passar, gente. 10 homens sinceramente ligados por um pensamento comum são mais fortes que 100 que não se entendem. Nós temos que nos entender. Nós temos que começar a desfrutar da capacidade de ouvir, de tolerar, de ter indulgência. Passa para nós, por favor. Mensagem de áudio. Aqui vai ser bem rapidinho. É lembrar de quem está em tratamento ou afastado. Uma mensagem no WhatsApp. Agora é uma coisa que você não faz assim. Nossa, à noite, quando eu chegar em casa... Não, não vai dar tempo. A vida te absorve. Lembrou 9 horas da manhã, pega o celular, fulano foi hospitalizado. Ô, fulano, me dá notícia. Né? Essa é a ideia. Fundadores da instituição e coordenadores das tarefas. Tem gente que fundou a instituição e não está lá mais. Uma mensagem que você manda, você tem o telefone dele. Fulano, eu estou com saudade. Está arriscado no sábado ele aparecer. Perceberam como é que integra? A comunicação tem esse potencial. Participantes da sua tarefa, onde você está, mandar um agrado ali. E a quem cuida da manutenção da instituição, por exemplo, que não é percebido. Entra, sai sem ninguém cumprimentar nem ver. Muitas vezes acontece. Por que não uma mensagem? Caminha para nós, por favor.
Grupos de WhatsApp, Telegram e outros. Família, são possibilidades especiais que nós temos hoje para semear o bem. Temos que ter discernimento, Cuidado com o volume, temos que ter cuidado com o volume. Mas vamos olhar para as nossas mãos e o que estamos fazendo delas. Nós somos comunicadores de uma doutrina consoladora e são ferramentas preciosas. Mas a gente ainda teima, né, em mandar mensagens complexas, difíceis, cobranças, né? Vamos usar áreas de trabalho para atividades especiais de instituições espíritas. Grupo administrado pela área da comunicação da instituição com postagens restritas aos administradores. Por quê? Você cria um grupo na instituição, na hora que você pensa que não, todo mundo manda mensagem, ele costuma complicar. É aquele grupo da comunicação, onde uma vez por semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, você vai colher uma imagem bonita, pega um texto evangélico pequenininho, uma frase e manda. A pessoa recebe aquilo de manhã falando, nossa, é mesmo, não tinha pensado nisso, meu dia é outro. Passa para nós, por favor. Está acabando, viu, gente? Nos tempos atuais, todo o trabalho de quanto se devotam à disseminação das teorias espiritistas deve ser o de colaboração com os estudiosos da verdade. Não é o desejo do proselitismo ou de publicidade que os deve animar, porém, a boa vontade em cooperar com os seus atos, palavras e pensamentos a favor da grande causa. Não é nossa função, família, querer ir lá dentro da igreja, tirar a pessoa que está participando lá, está feliz lá. Não é o proselitismo, não é converter ninguém. O momento hoje é de nós nos confraternizarmos com todos, inclusive com esses. Essa é a ideia. E para isso, o Evangelho é o melhor caminho, para que essa integração se dê. Aprendermos a perdoar, aprendermos a tolerar, aprendermos a ter indulgência. É a caridade como entendia Jesus. É o BIP que está lá no Livro dos Espíritos. Caminha para nós, por favor. Ferramentas tecnológicas versus ferramentas comportamentais. Existe tecnologia? Existe, mas existe algo que nós podemos fazer de forma simples, estimulando o diálogo colaborativo e integrador. Passa para nós. O Claudinho, nos nossos estudos, ele trouxe algo fabuloso. Será que não chegou a hora da gente falar menos nas nossas reuniões, nas nossas explanações, e criarmos mais rodas de conversa para que a gente tenha algo que seja possibilidade de escutar o outro? Menos fala e mais escuta, né? Isso tudo integra, né? Auxiliar o integrante da sua instituição de outras regiões e de órgãos federativos no esforço genuíno de compaixão e empatia, destituído de julgamentos, preconceitos, discriminações, sentimentos de superioridade, professorismo. Gente, às vezes, se a gente bobear, a gente adentra a casa espírita e de repente nós somos na função de professor lá dentro, achando que sabe mais que o outro. Não é isso, Claudinho? Temos que tomar esse cuidado, né? Não tem esse negócio de nós vamos ensinar vocês. Isso aí não pode ter. Preconceito em níveis que a gente nunca imaginou. Inverta o papel e vê se você não sente isso, que tem que ser mudado em você. Passa para nós, por gentileza. Ferramentas do coração aberto lá. Ferramenta do nós. Reduzir a prática do eu versus vocês e aumentar a prática do nós. Vamos caminhar. É o tempo complicado, hein? Ferramentas do diálogo. Olha que legal. Utilizar dispositivos que favoreçam maior interação entre os participantes. Fomentar mais espaços interativos, como rodas de conversa, reduzir o monólogo expositivo. Vai falar para o jovem, gente, tem lá 5, 10, 15 jovens, cuidado, o menino não está aguentando mais aquilo. Vamos promover um bate-papo, vamos promover a integração, vamos pegar o jovem dali, como é que você integra aí na Casa Espírita? Chama ele para participar da diretoria do centro. Você olha para a diretoria, está todo mundo com mais de 60 anos. Nós temos que ter a juventude lá, com a cadeira ali, para poder falar para a gente, para poder aprender, mas para poder ensinar também. Caminhe um pouquinho, por favor. Para que todos sejam um. 17:22. Acho que acabou. Ai, Deise, está com você, meu bem.
Gente, maravilhosa a apresentação, perfeita. Com muitos insights aí para a gente poder trabalhar. Queria ver com vocês agora, da Centro-Norte. Esqueci de um recado, gente. Esqueci como só que um recado. Posso, Deise? Pode. Esqueci um recadinho. O Cláudio falou, gente, que qualquer cidade dessa aí que quiser essa apresentação presencial, fala com ele pega ônibus, navio, trem. E vai na hora, tá? O Claudinho, anota aí o contato. Ô, Cláudio, a gente facilita sendo pela telinha, né? O Cláudio já nos atendeu na AME Contagem. Muito bom. Queria saber de vocês, dentro do roteiro que a gente tinha feito, como que vocês querem seguir. Bom, eu penso que a gente deveria fazer aquela dinâmica das palavras primeiro, e depois, pelo menos uma pessoa representando o grupo que desse um feedback para a gente, né? Minha sugestão, porque o tempo realmente foi pouco, nós ampliaríamos esse momento. Minha sugestão, não sei o que vocês acham. Então, tranquilo, então podemos seguir. Eu concordo, e depois colocar o formulário, né, para retorno. Sim, sim. Vou avisar aqui então. Então, gente, a gente vai fazer uma dinâmica aqui agora, para vocês colocarem para a gente o que inspirou em vocês, o que a gente abordou aqui nesse momento. São 3 palavras, e aí a Denise vai colocar, ela vai conduzir vocês aqui, a gente vai fazer uma nuvem de palavras, e vocês vão acessar uma ferramenta e digitar essas palavras lá. Pode colocar aqui, Denise, por favor? Boa tarde, gente. Vou colocar aqui para vocês. Aí vocês vão acessar o site, né, o mente.com, e digitar esse código que vai aparecer aqui, para vocês responderem, tá bom? É super simples. Ou pode ir pelo QR Code também. Aí vocês vão acessar e vai aparecer a pergunta para vocês falar para a gente o que a apresentação despertou em vocês. A pergunta vai estar lá. Aí nós vamos aguardar o tempo, e o código é esse aqui, 8598-2120. Eu vou colocar aqui também. Para quem quiser ir pelo celular, é só apontar a câmera para o QR Code. E nós vamos dar um tempo para as respostas. Quanto tempo, Deise? Margarete? Na hora que já tiver uma nuvem, uma certa nuvem, já pode... Tem 58 apresentando. Pessoas, 2 né? minutos, gente. 2 minutos, né, Toninho? 2 minutos. Eu vou marcar aqui, então. O reloginho está na tela. Você já colocou as perguntas? A pergunta tá quando a pessoa acessa, aparece a pergunta, tá? Engraçado, eu não consegui, vou tentar de novo. O meu também não deu, Denise. Também não estou conseguindo. Eu também não consegui. Pelo celular eu também não estou conseguindo. Para mim agora apareceu aqui. Você coloca o código de novo, por favor, os números? Agora também consegui.
Você consegue colocar o link do site aqui no chat? Você repete para mim, é 85... Ah, tá lá, 8590-2120. O código é 8598-2120. Tá, consegui corrigir aqui, obrigada. Corrigi. São 3 palavras? Você pode repetir a pergunta? São 3 palavras? O que representou essa oficina para você? Consegui acessar, não. Consegui pelo computador. Você está por onde? Pelo computador? É pelo computador que eu estou. Tá, eu vou te mandar o link de novo, aí você clica no link e coloca esse código que está aí, esse número que a gente passou, por gentileza. Eu consegui pelo celular também. Primeira vez não deu, na segunda vez deu. Apareceu o site? Por que eu estou digitando, não está saindo, não deixa. Digita para mim, por gentileza. O meu teclado não digita, eu mando e não vai. Qual? O que você viu no que manda? É o site. Ah, tá. Agora foi. Ah, foi. Foi. Nova pergunta agora? Tem como você projetar, Denise? Tem, eu vou projetar. É nova pergunta ou ainda é a primeira? É a mesma. Tem como colocar o link no grupo, se possível? Vou colocar lá. Obrigada. De nada. Ele está no grupo, eu fui postado. Eu coloco lá. Nós já temos 63 respostas. Que legal. Todo mundo conseguiu? Está conseguindo, gente, agora? Só não estou vendo a tela com o mapa aqui. Com a números. É porque eu não estou projetando ela ainda, não? Você quer que já projeta? Pode projetando. Então, a gente já vai vendo. Aí, ó. Então, para o pessoal avaliar aí, né, da oficina. Aí eu vou deixar os comentários para o pessoal que fez a oficina. As nuvens estão aí. E aí, só destacando que os que estão aparecendo em maior tamanho são as respostas iguais. Isso. Então, várias pessoas estão representam conhecimento, oportunidade, integração. Alguém poderia abrir o microfone e trazer sobre uma palavra dessa aí, né? Mas pode fazer com bastante calma, porque nós temos 1 minuto ainda para cair. Detalhe, 1 minuto, a Deise ainda vai falar sobre o formulário e o Toninho fazer a prece de encerramento. 1 minuto, né, Toninho? Alguém gostaria de comentar sobre essas palavras aí, uma palavra somente para nós? Por que pôs? Posso? Pode, claro. Eu achei super interessante a questão da integração. Isso é tão necessário. Tudo que eu vi hoje foi vocês estavam pensando que a gente estava ficando enfadado, eu já estava ficando apaixonada pelas palavras. Porque muitas vezes relembra, faz a gente voltar muita coisa lá atrás, ainda mais eu sou uma pesquisadora mais antiga, então a gente sente isso, né? Essa falta dessa integração entre nós. Isso foi maravilhoso, gente. Foi perfeito. É o que nós podemos exercitar, né, Josefina? Pois é. Verdade, adorei. Um grupo como esse aqui não consegue, né? No movimento. É verdade. Se esforçar. Passa uma sensação muito boa pra gente. Deus abençoe todos vocês. Bem, todos nós. Obrigado, viu, meu bem, pelo carinho.
Ô, Deise, agora que a Josefina puxou o carro, todo mundo vai querer falar, só que nós não vamos poder, não. Pois é, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer a prece, porque às vezes outras pessoas têm compromissos, né? E quem quiser ficar aqui, a gente fica mais uns 10 minutos para trazer fazer uma conversa, algum esclarecimento que alguém queira fazer, a gente pode fazer desse modo, né? Aqui, uma sugestão é tirar essa tela e abrir as câmeras para a gente tirar a foto, que o Toninho falou que a gente tem que ter foto no mural. Então, nós precisamos para o nosso mural dessa oficina de integração, que para mim está sendo um sucesso. Excelente, vamos lá. Então, vamos lá. Se quiser abrir as câmeras, viu, gente? Pode abrir as câmeras aí, tá? Para a turma fazer o registro lá. A Denise e o Cláudio tem uma amplidão aí maior para tirar foto, se você puder ajudar a gente também. Então, podemos tirar? Gente, desculpa, eu não vou conseguir abrir minha câmera agora. Não tem problema não, Cris, tá ótimo, meu filho. Você tá linda aí na foto. Peraí, então vamos lá, tem mais pessoas para abrir aí. A Afi abriu, o Fábio Machado, Eliane. Então, vamos lá. Então, 1, 2, 3. Peraí, deixa eu parar aqui, peraí. Quantos minutos nós temos? Então, conta de novo, Deise. Conta de novo, Deise. 1, 2, 3. Podemos tirar? Então, pronto, a gente coloca lá no grupo depois essa foto, tá, gente? Família, nós temos que cumprir com o nosso horário. Dizem os entendidos que agora nós já estamos correndo por nossa conta, que a espiritualidade é tanto compromisso. Do formulário, Toninho. Nós vamos... Vou só dar um recado final aqui, Toninho, antes da prece. A gente vai desculpa que eu não respondi, não, tá, gente? Não consegui, não. Sem problema, sem problema. Não. Interessante. A gente vai colocar no grupo o PowerPoint que foi apresentado aqui e a gente vai pedir um auxílio de vocês com um feedback que sempre ajuda a gente a aperfeiçoar os trabalhos, trazendo para vocês também novas oficinas, né? Nas próximas oficinas, a gente quer sempre melhorar e fazer ainda mais essa integração que tivemos aqui. Então, eu vou colocar lá também o link da apostila de mural que o Toninho citou, e um contato, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram conversar, o contato por e-mail, tá bom? E a gente agradece a presença de todos, e o pessoal que organizou, tem um pouquinho de cada um, né? Então, foi a integração de todo mundo doou um pouquinho, e o que resultou aqui hoje dessa oficina foi essa verdadeira integração. Foi, assim, muito bom essa convivência, esse período. Nós tivemos muito aprendizado aí que a gente teve para preparar essa oficina para vocês, foi com muito amor. Então, passo para o Toninho agora fazendo essa prece. Muito bom, obrigado, Deise, família. Lembrar, né, antes da gente entrar na prece aqui, que todas as AMEs aqui representadas, gente, os CREs aqui representados, eles aguardam muito o nosso movimento no sentido de procurar e querer trabalhar, de querer ser útil, né? Ali naquela seara, se você está lidando ali com a casa espírita, né, lembra que uma aliança, ela olha para várias instituições, né? Um CRE olha para várias cidades, às vezes, né? E o senhor Honório falava uma coisa muito bonitinha, ele dizia que a espiritualidade superior olha para as galáxias, né? Falam de sistemas, então vamos ampliar o nosso olhar e vamos nos colocar à disposição aí para poder auxiliar nesse sentido de abraçar a proposta da comunicação de forma mais ampla. Mas vamos elevar o pensamento, né? Um pouquinho ao nosso mestre, dizendo assim: ah, Jesus, como é bom, Senhor, aqui te encontrarmos e te abraçarmos, pois confiantes estamos na tua promessa, quando nos dizia que onde se encontrassem 2, 3 ou mais pessoas reunidas em teu nome, aí já estareis no meio delas. E aqui, Senhor, te abraçamos, pedindo para que cada lar aqui representado, cada instituição, cada ambiente que leva o teu evangelho possa ser favorecido pelo teu amor e pelo teu amparo.
a espiritualidade amiga também possa, unindo as nossas vibrações, levar a todos os corações aflitos o que há de melhor, a fim de que possa aliviar as dores e esclarecer os espíritos. Mas também temos, Senhor, enquanto comunicadores, um pedido especial para você, que as nossas vibrações aqui possam ser levadas até aqueles ambientes dos países em guerra, Senhor. Que lá, aqueles irmãozinhos que muitas vezes perderam os lares, familiares, possam receber uma vibração de paz e de serenidade, mesmo que não saibam de onde vem, que possam ter esperança em dias melhores. E que não deixe esquecidos também, Senhor, os corações daqueles governantes que já trazem o poder de fazer calar os canhões. Que estes nossos irmãozinhos também, que hoje, de forma às vezes inconsequente, promovem as guerras, que eles também possam ser por nós abraçados num clima de fraternidade, paz e estimulados a tomarem as melhores decisões. E que essa luz, Senhor, que ora nos envolve, possa estar sempre conosco, hoje, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Sim, sim.